Tem até que aqui, já te falando, vou fazer esse vídeo sem editar, né? Você tá vendo que eu já tô com meu carinha aqui. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o artigo 13. Várias pessoas perguntaram, várias mesmo. Eu tô sentindo que a maioria das pessoas tipo, estão em dúvida ainda do que se trata. Mas eu vou resumir porque eu, inclusive, já li isso, né? Porque eu gosto de tirar as dúvidas por mim mesmo, nesses documentos. E basicamente, qual o problema do artigo 13? Você tem o John, que posta vídeo. Esse John, ele posta meme ou vídeos aí que normalmente estão sobre a lei do Fair Use. Pra quem não sabe o que é Fair Use americana, é tipo, qualquer coisa que você faça em relação ao conteúdo de alguém, que seja paródia, comédia, educacional, review, você já entendeu a base, né? Aí você vai ter um uso livre para usar o conteúdo desse cara. Ah, é um vídeo educacional sobre esse filme, de como ele fez os frames, não sei o que. Aí tudo bem, você vai estar sobre o Fair Use. Até aí tudo bem, só que na União Europeia não existe Fair Use, é Permitted Use. É bem diferente e é bem mais específico sobre quem tem essa permissão, sabe? Para usar. Você não tem um uso justo do negócio, você simplesmente tem que ter permissão do governo para utilizar esse tipo de coisa. Mas então, onde entra o artigo 13 com base nessas duas coisas? Primeiro, o artigo 13 ele favorece muito grandes empresas. As empresas de música maior, de mídia maior, elas vão ser bastante favorecidas por isso. Porque, por exemplo, John, ele é um cara que posta notícias e essas notícias dependem de vídeo ou imagem de terceiros, como por exemplo, é a notícia de um acidente de um carro de um artista. Se John ele posta a foto de um artista, ele é banido instantaneamente do YouTube. Mesmo sendo uma notícia, o artista X bateu o carro, ele estaria sujeito a um ban permanente do YouTube de primeira. Porque isso não é um fair use, por mais que ele esteja tipo um permitted use, falando errado aqui. Ele vai ser banido sem strike, sem nada, ele seria banido imediatamente do YouTube. Isso limita o conteúdo e o governo também, né? O governo também, como ele vai estar passando a limpa ali, dizendo o que entra e o que não entra no YouTube, o governo ele pode acabar de certa forma censurando indiretamente a cultura, não é nem do seu próprio país, né? É a cultura de vários países que estão integrados na União Europeia. Então, mais importante que isso é tipo o que aconteceria se essa lei ela fosse aprovada do jeito que está aqui. O YouTube ele ia virar uma bolha, o YouTube da Europa, tá? Assim, da União Europeia, ele ia virar uma bolha e as pessoas vão poder acessar conteúdo do YouTube americano, conteúdo do YouTube japonês, porque tem muita coisa nessas mídias de outros países que vão contra essas leis, né? Agora, o mais importante, quem lucraria com isso, né? Fechando, formando uma bolha na União Europeia de conteúdo exclusivo. Primeiro, as grandes mídias, The Guardian, ou até a RT da Europa, ou até a CNN da Europa, eles lucrariam muito com isso, porque você não ia ter, você ia ter menos concorrência, não ia, o vlog ia ser um pouquinho mais limitado, né? Já que você poderia ser banido instantaneamente. E o YouTube, antes mesmo do vídeo ser upado, esse vídeo ele iria para uma revisão manual do governo para ver se pode ou não pode passar. Isso lembra bastante a China, querendo ou não, né? É inevitável. É inevitável. Isso tem que ser dito. E aí vem um dos grandes problemas. Isso literalmente é um tipo de censura, querendo ou não. A intenção da lei não é essa. A intenção da lei é fazer com que as pessoas ela tenham o direito de dar copyright, por exemplo. Você fez o seu conteúdo, você fez o seu filme e você não quer que ninguém poste o seu filme, né? De graça, esse tipo de coisa. Aí você vai lá e dá copyright, né? Porque o filme não é dela, ela tá vendendo o seu filme. Mas essa lei ela vai além disso, tá ligado? Se seu filme é ruim e a pessoa quer falar ruim do seu filme, ela não pode nem fazer um review do seu filme falando ruim. Ela precisa de uma permissão sua para falar do seu filme, ou seja, isso limita bastante. Se você não vai mais saber que um produto é ruim por causa do seu streamer ou youtuber, porque ele não vai poder mais falar nem sobre isso, senão ele é banido. O que significa que de forma imediata vários canais de review de anime, vários canais de review de filme seriam imediatamente tipo banidos assim que a lei fosse aprovada. Isso no YouTube, né? E o YouTube ele se tornaria uma mini China, bolha da China, União Europeia. E agora vamos ampliar isso porque eu tava brincando quando falei só do YouTube. Isso afeta todas as plataformas da União Europeia. Facebook, Twitter, YouTube, todas elas vão estar com esse mesmo problema
que, ao meu ver, é um certo tipo de censura, porque a lei tá tão vaga que os músicos e essas grandes mídias aí de música e tal, né? Vou chamar assim de publishers, eles estão, a lei tá tão vaga que eles podem abusar do YouTube, entendeu? Já que eles vão ter que cooperar, né? A própria lei diz isso, que eles têm que cooperar entre eles para fazer melhores coisas para que não tenha esse problema de, né? Você sabe, de alguém colocar a música deles de forma legal. Ou seja, isso facilita processos, porque não tem como você impedir com que todos os vídeos sejam tipo retidos manualmente para impedir que usem a música, mesmo que por um segundo, mesmo que por um dia. É impossível, é simplesmente impossível. O cara pode editar um pouco o vídeo, o algoritmo não detecta, não existe algoritmo perfeito. E aí, em vez do usuário que postou a música pagar um processo por isso, ou pagar, ou ter a conta banida por isso, esse processo ele vai para o YouTube, entendeu? E o YouTube não querendo assumir esse tipo de risco, ele vai simplesmente bloquear esses usuários. Ou seja, muito conteúdo, bom ou ruim, que poderia sair no YouTube, vai ser simplesmente bloqueado. Vai ter, tipo, bem menos conteúdo no YouTube, porque eles vão limitar tudo na União Europeia. Vai ser realmente um mini China, né? Vamos chamar assim. Porque é assim que a China funciona, né? Censurando as coisas, tirando um monte de coisa, aumentando a burocracia, mas é sempre isso. Quanto mais burocracia, mais lento são as coisas. E lá o conteúdo que vai sobrar é o que? É conteúdo de música ruim de empresa grande, conteúdo de filme de empresa grande, e fora que se alguém quiser postar um trailer, só pra você ter uma ideia, se alguém quiser postar um trailer vai ter que passar por toda uma burocracia só pra poder postar o trailer de um filme. E você sabe que a ideia de um trailer é fazer com que as pessoas divulguem, é chamar mais pessoas. O que significa que muitas dessas empresas não querem esse fair use porque atrapalha eles, né? Mas mesmo assim, votando contra uma grande maioria aí do que as pessoas querem e também do que a maioria das empresas querem, o parlamento tá tipo votando a favor de 10%, que são grandes empresas e grandes mídias. E isso é muito estranho. Já não vou entrar nesse detalhe porque aí já a gente não sabe se eles fizeram de propósito ou se a lei tá vaga por simplesmente ainda está sendo feita, né? Ela tá para ser aprovada mais ou menos da forma que tá, eles vão revisar, né? E precisa de mudanças. A lei, entre aspas, da forma que está, não é boa, mas com escrito da maneira correta, ela pode ser boa, porque é aquilo que eu falei. Essa lei ela visa simplesmente proteger os direitos, né, daqueles que fazem seu próprio conteúdo. No caso, música, filmes, animes, tanto faz, o seu conteúdo. Mas da forma que está, os artistas acabam abusando das mídias sociais e transformam o negócio em uma mini censura, o que é, obviamente, extremamente errado. O problema é que todo mundo está citando. Por que isso é tão ruim, né? Para eles já ficou óbvio, né, para a União Europeia. Mas por que para o Brasil? Sempre que você tem um país desses, principalmente vários países na União Europeia, que fazem esse tipo de coisa, você tem um efeito dominó, tá ligado? A plataforma tem que fazer modificações e às vezes essa modificação que a plataforma fez lá do outro lado do mundo, ela acaba indo pro resto, mas não porque eles quiseram colocar isso. Às vezes é muito mais fácil você deixar o termo de todas elas iguais para, sabe, conseguir mais pessoas, manter ainda uma alta taxa de conteúdo na Europa, por exemplo. Aí o que eles fazem? Os termos que vão estar lá especiais, específicos para esse banimento, esse novo tipo de copyright, podem acabar mudando os termos de privacidade para os Estados Unidos. Aí, dos Estados Unidos, e logo em seguida, os termos de privacidade vêm para o Brasil, entendeu? Normalmente, você vai tipo ver assim que a lei for aprovada, vai chegar no seu e-mail lá, pelo menos depois de um mês, né, eu acho. Depois de um mês vai chegar, tipo, de todas as mídias sociais que você tiver inscrito, né, com uma conta e tal. Vai chegar de todas as mídias sociais um resultado e vai estar lá: mudamos os nossos termos de privacidade. E no momento em que isso chegar no seu e-mail já vai estar valendo. Eu, por exemplo, o meu canal ele seria banido imediatamente. Isso é só para você ter uma ideia do quão restrito é o negócio. Eu postei aqui um vídeo do Necopara, né, fair use e tal, óbvio que era comédia. E muitos desses vídeos nem são monetizados. Uma pequena parcela, né, que eu nem monetizo já para evitar problema com o sistema atual.
Aí você, tipo, e não tem nem por que eu monetizar, né? Eu deixo isso porque é automático. Aqui dá mais trabalho não monetizar, porque tudo tá vindo automático já no vende. Só que, por exemplo, os vídeos que eu fiz do Necopara e outros vídeos que eu fiz de review de anime, review de mangá, ou os vídeos que eu fiz de meme, esse canal já estaria sujeito a um ban permanente. Duas coisas que o YouTube pode acabar fazendo é transformando a União Europeia em uma China 2, que é transformando eles em uma bolha, né? Nesse caso, eles vão ficar sem nenhum tipo de conteúdo, vai tipo reduzir drasticamente o conteúdo que tem na União Europeia e vai ficar sujeito às mídias grandes, né, do país. Pra você ver como a lei é excelente. Então, esse é o nível da coisa, entendeu? Vários youtubers vão ter que simplesmente sair da União Europeia e mudar de país. De tão ruim que são essas leis que foram aplicadas. E que são extremamente a favor de mídia de música e empresas grandes como, por exemplo, o Spotify. Também isso aí é, cara, é meio complicado, porque é difícil não imaginar que isso não tem uma falcatrua por trás disso. Mas de repente eles realmente fizeram de uma forma tão vaga e eu não esperava que esse seria o resultado. Mas agora está bem claro do que se trata para eles. Essa lei não é uma lei nova agora que apareceu do nada. As pessoas só estão entrando em desespero porque ela foi meio que aprovada recentemente, mas não aprovada para valer, tá em revisão, já tá tipo na porta ali para começar a realmente valer. Eles ainda podem mudar, né, a forma que foi escrita, justamente para evitar esses problemas que eu disse, né, de abuso de censura, de abuso do sistema. E uma das coisas que eles podem fazer é simplesmente estender mais a lista, não só permitir empresas grandes e publishers confiáveis, como por exemplo The Guardian e CNN, mas permitir que qualquer um tenha esses mesmos direitos que a empresa. Trocando isso daí, provavelmente a lei já fica boa, né, o suficiente, protege os direitos de quem fez seu conteúdo e não deixa com que essas pessoas censure ou limite ou tentem forçar um tipo de monopólio mais específico assim para ganhar dinheiro em cima dessa lei. É disso que se trata o artigo 13 e é basicamente assim que ele se espalharia, né, por outras mídias. Isso caso não façam uma bolha lá na União Europeia. Mas de qualquer forma é igual citei no meu outro vídeo, né, o censura o início de algo pior, que independente da forma que ela apareça, seja como copyright, seja como esse copyright tá mais me parecendo um negócio de, né, monopólio, né, mas tudo bem, tá aí, essa é a lei aí do artigo 13 da União Europeia. Eu espero que a maioria das pessoas tenha entendido e se não entendeu, deixa aqui nos comentários o que não entendeu, que eu vou respondendo e explicando melhor. E até o próximo vídeo. Fiz esse vídeo porque muita gente mesmo me perguntou e eu tava sentindo que muita gente estava na dúvida do que exatamente essa lei faria, né? Mas basicamente é colocar o YouTube em xeque. Ao invés do usuário que postou o vídeo pagar pelos seus problemas, é o YouTube que vai se responsabilizar por aquele usuário, né? Nesse caso de copyright. Então até o próximo vídeo e fui!